A gente nem imagina, mas o que colocamos no prato pode definir se a gente vai viver mais ou menos. Prestou atenção no seu café da manhã? E hoje em dia, a hora da refeição é tão automática, né? Com o celular à mão, com preocupação na cabeça. E aí, às vezes, a gente nem percebe o que a gente comeu no almoço, no jantar, no lanche. E quem está conosco para conversar dessa conversa sobre alimentação e principalmente sobre o processo de inflamação é o nutricionista Elimar Moura. Elimar, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, agradeço vocês pelo convite. Mais agradecendo a Deus, né? Graças a Deus. Né? Tá aqui. Tem muito essa ligação, né? Do que a gente põe no prato que pode levar à longevidade e o que põe no prato também pode levar à inflamação. Muito bom, essa que é a nossa visão, né? Muitas vezes a pessoa procura um nutricionista e ele pensa assim, vou receber uma dieta milagrosa. E na verdade não é assim. A grosso modo nós temos uma noção daquilo que pode nos trazer saúde ou não. E quando a pessoa não tem essa noção, aí vem o papel do profissional. Não em proibir, mas principalmente em remover algumas coisas, diminuir alguns alimentos que levam um quadro que nós chamamos de ambiente biológico para a saúde ou biológico para doença. Então, é só para entender. Assim como você, para fazer uma plantação de um vaso de planta, ele tem que ter um terreno específico, a doença também precisa. Ela precisa ter um ambiente específico. E hoje nós vamos falar de inflamação. Vamos explicar o processo? Vamos lá. Vou pedir ao nosso amigo Elimar, né, que possa explicar para a gente, para você entender. E claro que você participa também com a gente pelo 99897.000. Esse é o processo da inflamação e depois eu queria até que você falasse quais são os sinais que a gente pode perceber que está, né, ocorrendo a inflamação. Bom, uma das primeiras coisas que é um equívoco, né, é achar que o tecido adiposo, gordura, ela tem o papel somente de armazenar energia. Isso não é verdade. Até alguns anos atrás pensava-se assim. Então, quando vai aumentando o tecido adiposo, a gordura, infelizmente você pode também diminuir a quantidade de oxigênio, de sangue que chega até essa célula. Isso gera o início de um processo de inflamação. Essa inflamação ela vai com o passar do tempo aumentando e ela não é uma inflamação percebível. A inflamação que ocorre quando você bate, por exemplo, o dedão no canto de uma porta, por exemplo, é necessária. Quando você treina, né, saiu da academia, no dia subsequente está sentindo dor, aquela dor é normal, ela é até necessária. Mas aquela inflamação a baixo grau, que você não percebe, ela é uma inflamação crônica. Essa é que leva toda essa sequência, essa cascata, por isso que ela é em forma de ciclo, porque ela é cíclica, né? E você começa a liberar fatores inflamatórios por causa do tecido adiposo em excesso, e isso leva também a um quadro de resistência insulínica. E a resistência insulínica leva à esteatose hepática, que também é aumento de gordura no fígado. Por isso que muitas pessoas apresentam esteatose hepática, faz o tratamento e retorna ao quadro anterior. Porque o fator que está levando a isso é o excesso de gordura, principalmente a gordura visceral. É o que a gente mais bate em cima. Outro detalhe é o ambiente que nós começamos a falar, propício ao câncer. Então, essa incidência muito grande dos mais diversos cânceres é também em virtude do que você come. Uma vez que o tecido adiposo e outros tecidos estão inflamados, o ambiente fisiológico fica propício para o câncer. Isso é um ciclo vicioso. Enquanto você não remove, não diminui essa gordura, não remove alimentos inflamatórios, esse quadro não corrige. Não corrige. Não corrige. E quando você fala dessa gordura aqui, é aquela que vocês pedem pra gente, o IMC, tá ligado àquele índice de massa corporal ou não tem nada a ver? Indiretamente tem, né? Hoje, com a tecnologia e outras possibilidades de trabalho no consultório, a gente não usa mais o IMC como parâmetro único, porque o IMC, ele pega o seu peso como um todo. Então, ele pega a massa óssea, pega água corporal, pega até os pecados, né? E junta tudo. E ali eu pego esse peso e faço um cálculo em cima da altura. Então, quando faz, por exemplo, uma ultrassom, você faz uma bioimpedância, dá para ver qual local está essa gordura. Esse tipo de inflamação, ele é proporcionado principalmente pela gordura visceral. Que é essa aqui. Perfeito, muito bom. Então, uma vez que a pessoa, não tem problema, né? Minha barriguinha aumentou só um pouco, e vai só aumentando, a tendência é que esses processos inflamatórios também estimulem o aumento do processo todo para causar câncer e outras patologias. Um outro detalhe importante é que muitas pessoas pensam assim, eu estou apresentando, por exemplo, a resistência insulínica. Qual que é o problema disso? Você muda toda a conformação, o seu hipotálamo já não funciona bem, então a pessoa passa a ter aquela fome constante, porque a sinalização da inflamação junto com a insulina não leva o nutriente para onde precisa. O próprio tecido adiposo joga uma quantidade maior de triglicéridos na corrente sanguínea. Inclusive, eu acho que isso vai ser um assunto no futuro para a gente falar sobre colesterol. Claro. Colesterol não é vilão.
O grande problema é o excesso de triglicérides. E triglicérides, ele é comportamental, é de acordo com o que você come. Uma vez que você tem excesso de triglicérides, aí sim você passa a ter um perfil diferente no colesterol, que leva também à formação das famosas plaquinhas de ateroma, né? Que entope os vasos sanguíneos. Vamos fazer uma pausa? Sim. Até para o pessoal poder mandar as perguntas pelo 998-97000. Eu estou aqui com o Elimar Moura, que é nutricionista, explicando esse processo de inflamação pra gente. Daqui a pouquinho eu quero que você me fale sobre os sinais. Você falou dessa questão, né, da fome e tem outros sinais também, né? Sim. Então, muito bem. Já já o Elimar volta com a gente. A gente está falando hoje sobre inflamação no nosso corpo. Eu estou aqui com o nutricionista Elimar Moura, que está explicando pra gente como é que é esse processo. E às vezes fala assim, pois é, Mônica, será que eu estou inflamada? Vamos falar dos sinais. Na mulher, a celulite é um dos sinais, não é? Perfeito. E quais são os outros sinais? Fala assim, não, meu corpo está inflamado. Por incrível que pareça, até o homem apresenta celulite, né? No menor grau. Celulite, na verdade, ela é uma inflamação do tecido adiposo. E ele ocorre também por esse aumento das células. Uma vez que aumenta o tamanho dessas células, é difícil ter uma migração também de sangue, oxigênio para essa região. Porque aumenta o tamanho da célula, mas também não aumenta o que a gente chama de angiogênese, que é a quantidade de vasinhos ali. Então começa a haver um quadro de hipóxia, que é pouco oxigênio e a chegada de nutrientes. Então, uma vez que esse tecido está inflamado, ele provoca um repuxamento. Então, onde você vê aqui as ondulações. Então, é de dentro para fora. Esse é um dos processos. Então, a falta de hidratação, a falta de uso de antioxidantes leva a esse quadro de inflamação. Esse na mulher. Agora, o que é muito comum, tanto no homem como na mulher, na inflamação crônica, é também o quadro de anemia. Muitas mulheres e homens apresentam anemia, aquela anemia crônica, que não é corrigida somente utilizando o ferro, né? Suplementação com ferro, a vitamina B12, porque ela é uma anemia oriunda de inflamação. Então, o processo inflamatório também, ele apresenta níveis normais, até altos de ferritina. A ferritina também é um marcador, então não significa que ter ferritina alta é o ideal, sem que haja uma correção dessa anemia. Muitas vezes é um processo inflamatório. E por aí vai, cansaço, fadiga, o que eu falei agora há pouco, que é a polifagia, aquela fome constante, e a pessoa já acabou de alimentar e já está querendo comer novamente. Olha. É uma gula exagerada, porque o hipotálamo passa a não funcionar corretamente, e por aí vai. Hoje, a maioria das pessoas está inflamada? E é justamente isso que nós vamos falar. Aqui. Então vamos lá, olha essa combinação que o pessoal adora. Adora e tem se tornado uma prática comum. Porque quando nós falamos de dieta, né, as pessoas pensam, poxa, dieta será que é cortar, sempre tirar? Não, todos nós fazemos dieta. Certo ou errado. Acontece que no nosso dia a dia, a correria, muitas vezes a pessoa não tira um tempo, pelo menos para preparar o seu alimento e levar, ou às vezes para ir sentar numa mesa e comer corretamente. Então lança mão desses alimentos. Eu não posso dizer que isso aqui é um veneno, como alguns falam, mas a constância dele sim, uma vez ou outra, isso aqui não tem um impacto tão sério quanto as pessoas pensam, mas acontece que tem gente que come isso todos os dias. Todos os dias. 365 vezes no ano, né? Então, almoço, janta, lanche e por aí vai. E o que é o grande problema? A forma como é preparada essas carnes, que é com baixa quantidade de água e altas temperaturas, leva à formação do que a gente chama de EJs, que são agentes avançados de glicação e inflamação. Então, conforme o tipo de carne que você come, o jeito que ela é preparada, a quantidade de condimentos, né, o excesso de sal, a batata frita, por exemplo, quando ela entra em contato, né, a batata em si, com o calor, e o tipo de gordura que é frita, ela gera uma série de processos inflamatórios, e aqui o famoso refrigerante. O açúcar em si, ele é um dos alimentos, né, vamos dizer assim, que é extremamente pró-inflamatório, como é o caso que nós falamos da celulite. Tem pessoas que não deixam o refrigerante, é um caso de amor eterno. E não só isso, outros tipos de alimentos ricos em açúcar. Então, esse aumento exagerado no consumo desses alimentos e de forma crônica é que leva a um quadro inflamatório. E como eu disse, não é uma inflamação visível. E aí surge a seguinte pergunta, como é que dá para saber? Isso. Que é talvez muitos telespectadores estão pensando, como é que dá para saber? Na prática clínica, tanto na área de nutrição como na área da medicina, se o profissional quiser, existem biomarcadores que podem ser medidos através de exames laboratoriais. Um deles chama proteína C reativa, que ela tem que estar em baixa quantidade. Uma proteína C reativa mais alta, na casa mais ou menos de 10, constante, é um marcador de inflamação. Paralelo a isso, quando nós pedimos exames hepáticos, existe uma das enzimas chamada gama-GT, que é um marcador de estresse oxidativo, que caminha junto com a inflamação.
É pelo exame de sangue? Pelo exame de sangue. Interessante saber sobre isso, viu? Deixa eu ver, o WhatsApp tá aqui louquinho, deixa eu trazer algumas perguntas para você. O nosso amigo Antônio Silvestre dos Santos, do bairro Santa Mônica, disse que precisa emagrecer 19 quilos, não está conseguindo segurar essa ansiedade da fome, que pode ser aquele caso que você falou, né? O que ele deve fazer? Ele tem triglicérides e colesterol muito alto por causa de uma doença rara chamada Castleman. Sim, existem algumas doenças que levam a essa mudança no perfil hepático, né? E também no perfil lipídico. Então, uma vez que o fígado não está funcionando bem, ele não consegue assimilar bem essa quantidade de gordura que está circulando, tanto pode levar a esteatose hepática, que pode estar com esse quadro também, mas no caso dele em específico é o que a gente chama de mudança no perfil lipídico. Excesso de colesterol com triglicérides junto. Aí sim é um quadro complicado. Mas o que eu chamo de peso, por mais que haja uma doença, uma enfermidade, o peso da dieta ainda assim é o que mais predomina. Existe sim uma estatística muito grande de pessoas que têm uma desordem metabólica, eu não posso dizer nem que é desordem genética, mas 70% do que leva ele a um quadro de doença ainda é a dieta. A gente chama isso de peso. Ou seja, é como você construir uma casa. O que é mais importante, uma pintura muito boa ou uma estrutura da casa bem feita? Então, quando a estrutura da dieta está a desejar, no caso dele, né, respondendo diretamente à pergunta, eu aconselho ele procurar um profissional que faça uma análise panorâmica dele, ache os déficits, faça as correções e aí muda o estilo de dieta. Isso demora, eu sou bem sincero em falar. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, Mônica, é o para ontem. Exatamente. A pessoa vem com uma série de problemas, tanto metabólicos como estruturais, né? E a primeira pedida de todo mundo é que quer emagrecer a todo custo. Mas se a gente não corrige essas deficiências metabólicas, não tem como. E se explica porque tem pessoas que patinam e nunca conseguem atingir o objetivo. Ou seja, ela pode estar desnutrida sim. Eu vejo isso todo dia no consultório. A pessoa está com peso acima, mas ele está desnutrido. Em torno de 45, 50 nutrientes são necessários para que nosso organismo funcione. Se alguns deles estão em déficit, não funciona, não vai. Muito interessante. É sempre conversa boa quando o nosso amigo Elimar Moura, nutricionista, vem. Ele não vai embora ainda não, ele vai ficar mais um bocadinho com a gente, porque ele trouxe essa combinação que para muitas pessoas é refeição diária, que você falou que é um risco grande. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os alimentos que nos ajudam a ficar longe da inflamação? Sim. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para você que está com a gente. Tem pergunta para você aqui, viu, Elimar? Já eu volto com você. A gente está falando hoje sobre o que leva o nosso organismo a inflamar. E eu estou aqui com Elimar Moura, que é nutricionista e está contando para a gente, né, sobre os sinais, o que pode ocasionar, as doenças que a inflamação pode trazer para a gente, né? E antes de passarmos para essa belezura desses alimentos, deixa eu trazer aqui uma amiga nossa, ela não colocou o nome, mas nos contou o seguinte, que não tem colesterol, não tem diabetes, mas ela terminou de comer, já sente fome e é magra. Sim. Muitas vezes, quando a pessoa fala que eu acabei de comer e estou com fome novamente, nós temos que analisar um dos itens, né? Já falei isso aqui algumas vezes, das 4 leis da nutrição, que é a lei da qualidade. Quando nós falamos de qualidade do alimento, não é o preço em si, é o que ele te oferece de nutrientes, né? Nós falamos agora há pouco sobre os 45 nutrientes que o nosso corpo precisa, e quando você tem esses déficits, muitas vezes essa polifagia, essa fome constante, é um quadro de desnutrição, sim. Só que não é uma desnutrição por falta de calorias, como acontece com algumas pessoas obesas, por exemplo. Elas têm desnutrição. E nós também temos que analisar se o que a pessoa está consumindo realmente traz uma saciedade. Então, alimentos muito ricos em açúcares, né? Por exemplo, alimentos muito pobres em proteína, pobres até mesmo em aminoácidos, vitaminas, eles levam a uma fome constante, porque não traz saciedade. A gente mostrou aquela combinação, né, do fast food, né, que muitas pessoas fazem como refeição diária. E aqui você traz as nossas verduras, frutas e a questão da suplementação. Como é que eu posso... Essa é a base para não ter uma inflamação, Elimar? Perfeito, né? Vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de coisa boa. Bom, existe uma situação que a gente chama de utópica, né? Como se fosse um paradoxo mesmo. Mas eu tenho uma alimentação balanceada. Muitas vezes eu faço essa pergunta até para profissionais da área de saúde e ninguém consegue responder. O que seria uma dieta balanceada? A dieta balanceada nos dias de hoje não é que ela é impossível, mas ela é difícil de ser feita por causa do quê? Da falta de tempo, muitas pessoas não têm a paciência de consumir. Ao longo da infância, a pessoa não foi treinada a consumir determinados alimentos, como nós mostramos agora há pouco aquela imagem anterior, do sanduíche
refrigerante, batata frita. Se a criança foi criada daquela forma, na idade adulta é difícil ele passar a gostar de um brócolis, de uma cenoura, de um pimentão, porque mentalmente ele não teve contato com aqueles alimentos. E aí é que entra a seguinte situação: tem que haver uma disponibilidade, querer forçar a aprender a consumir esses alimentos. Eu não dou conta de comer uma salada, então como um vegetal misturado, por exemplo, com uma carne, por aí vai. Né? Arroz, né? No meio do arroz, né? Porque se você se afastar de vez e falar não consumo, infelizmente esse quadro inflamatório ele perdura. E depois nós também vamos falar disso, né? Da microbiota intestinal. Quando você tem um contato muito grande com esses alimentos que nós julgamos não saudáveis, você também muda sua microbiota. Eu brinco muito que nós temos um órgão que é emprestado, que é o intestino. Ou você empresta ele para bactérias do bem ou bactérias do mal. Então, conforme o que você come ao longo da sua vida, você tende a ter uma microbiota mais saudável ou menos saudável, com mais bacterodetos ou com mais firmicutes. E isso também faz com que haja um processo inflamatório mais intenso. Ou seja, aquela pessoa que tem a inflamação, né? Ela pode ter o intestino preso? Pode também. É uma das causas? É uma das causas, porque muitos dos alimentos que essas pessoas consomem são pobres em fibras, né? E um dos grandes problemas das pessoas também, né, que tem o intestino preso, é falta de hidratação, porque não tem como. E a presença de fibras, né? Porque o intestino precisa fazer o que a gente chama de peristaltismo, que é empurrar. Se não tem como você produzir um bolo fecal e ter uma evacuação correta como é o previsto. E aqui no meio da imagem, você pode ver que tem algumas cápsulas, né, e um frasco representando a presença de suplementos. O que é que nós sempre falamos? Na área de nutrição esportiva, as pessoas pensam assim, o nutricionista vai me passar um suplemento só para eu ficar fortão ou para emagrecer. Não é. Hoje é possível você completar as necessidades de minerais, vitaminas, porque da dieta não é o suficiente no nosso dia a dia. Nem todos os alimentos apresentam realmente aquilo que está previsto nas tabelas e nem nós conseguimos consumir a quantidade ideal todos os dias. Se você fizer uma lembrança aqui nas suas 24 horas, você vai ver, realmente, eu não comi a quantidade de frutas, verduras e legumes. O que pode vir nessas cápsulas? O ômega 3 é um bom exemplo. Uma das coisas que nos inflama muito é o excesso de ômega 6. Nós ingerimos muito mais ômega 6 do que ômega 3. Ômega 6 está onde? O ômega 6 está principalmente em carnes, alimentos processados que vêm com gorduras vegetais refinadas. Então, você tem um excesso desse ômega 6 que ele é pró-inflamatório. Então, por exemplo, pode ingerir também substâncias que há nos vegetais, como indol 3-carbinol, como a própria vitamina C, o zinco, o magnésio, que todo mundo muitas vezes tem déficits. Né? Quando eu olho esses exames, geralmente as pessoas devem esses micronutrientes. Deixa eu trazer aqui pergunta para você, olha. Mônica, um açúcar chamado magro é saudável? Açúcar magro? Na verdade, hoje, de forma direta ou indireta, nós já ingerimos açúcar em excesso. Então, falar que um açúcar é saudável não é o ideal. Seja qualquer tipo de açúcar. Porque o problema do açúcar é o pico de insulina que ele oferece. Eles mudam a composição do açúcar, mas ele não deixa de ser sacarose, que é um disacarídeo. Então, a pessoa habituar aos poucos, tomar o seu café sem açúcar é o ideal. Não usar quantidades exageradas de açúcar em bolos e outros alimentos que ele produz em casa, independente. Até o próprio açúcar mascavo, que é sim considerado um açúcar saudável, mas não deixa de ser açúcar. É o caso das frituras. Tem uma fritura que é feita em óleo de coco. É saudável? É, mas não deixa de ser fritura. Né? Vamos sentar lá na nossa salinha para eu trazer perguntas aqui para você, Limar. Olha, tem uma amiga nossa contando que faz uma alimentação bem saudável, toma chá de hibisco com canela, delícia ao longo do dia. Isso pode reduzir a inflamação? Sim, tem alguns chás que possuem substâncias anti-inflamatórias, catequinas e outras substâncias que ajudam a remover. E um detalhe, indiretamente a pessoa não percebe, mas quando ele está tomando líquidos, sejam sucos, desde que não sejam açucarados, chás, ele também melhora a hidratação. Nós temos, na verdade, dois tipos de circulação, a circulação sanguínea e a linfática. Muitas pessoas acumulam toxinas e aumentam a inflamação por não ter uma circulação linfática boa, vamos dizer assim, que consegue remover essas toxinas. Né? Deixa eu trazer mais perguntas para você. Tomar um copo de cloreto de magnésio de manhã também pode diminuir a inflamação? É a Mary que está perguntando. Sim, o magnésio ele pode ser consumido das mais diversas formas. Uma das mais comuns é assim, na forma de cloreto, né? Pode ser em cápsula também, para quem não gosta do sabor. Mas o magnésio ele é chamado de mestre dos minerais. Então existe uma série de reações do nosso organismo que depende da presença do magnésio. Um deles é esse, redução de processo inflamatório. E aí o magnésio ele é antiarrítmico,
participa do processo de produção de energia para quebrar, existe um processo de quebra da glicose e num dos pontos quem entra é o magnésio e por aí vai. Interessante. Uma amiga nossa, quem tem tireoide pode fazer dieta? Algum distúrbio da tireoide pode fazer dieta? Sim, é também um outro assunto muito legal para a gente conversar, né? Porque muitas pessoas às vezes são diagnosticadas com o hipotireoidismo, mas a tireoide eu brinco muito que ela tem o seu estado de humor. A tireoide, em algum momento, ela pode sim apresentar um trabalho aquém daquilo que a gente deseja. Mas e aí? O que seria o certo? Já bater o martelo e dizer que essa pessoa tem um quadro de hipotireoidismo? Não. A tireoide, ela funciona como se fosse uma fábrica, uma pequena fábrica. E um dos ingredientes que ela mais precisa é o iodo. E esse iodo que tem no sal marinho não é o suficiente. Então, nós temos déficit, sim, de iodos e outros elementos. Então, independente se ela tiver algum distúrbio ou não na tireoide, ela pode sim. Você vai ter que voltar para a gente conversar mais sobre isso, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Tem uma amiga nossa que diz o seguinte: Mônica, eu faço suco de tudo para o meu filho, até das verduras. Isso é a mesma coisa, até para trabalhar essa prevenção e diminuir a inflamação. Ela faz de quiabo com frutas. Eu fiquei curiosa, viu? É uma saída, mas mas o ideal é nós mastigarmos, porque existem processos fisiológicos. A mastigação, ela é uma das partes de todo o sistema digestório. Então, quando você pula essa fase e tritura, você também diminui a quantidade de fibras. Agora, se não há outra saída, melhor fazer isso do que nada. Mas, assim, já que tem muitas pessoas nos assistindo, então essa não é a forma mais correta. O ideal é que você consuma, que você mastigue, que você coma. E, no caso, a gente usa essa técnica também para idosos, enfim, pessoas que já não conseguem. Mas no caso de uma criança, eu aconselharia ela a estimular a criança a comer. Elimar, você volta? Sim, com certeza. Para a gente poder falar mais? Tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa, tem alimentos. Por que os alimentos nos trazem felicidade, colesterol? A gente vai marcar uma nova data para você voltar. Falar de dopamina, né? De dopamina, enfim. Informação para que você possa cuidar bem da sua alimentação. Elimar, obrigada, tá? Eu que agradeço. Elimar Moura, nutricionista com a gente aqui, que volta em breve. Bom fim de semana, tá? Obrigado para você também.